Ok. Olha, eles estão a gravar. Pronto. Tem que aumentar, se calhar, para ver. Bom dia. Bom dia. Aqui eu ando liga e desligo. Certo, agora a minha questão é depois... Onde é que eu depois partilho? Aqui. Já conseguiram? Pronto. Bom dia, Jorge, desculpe lá, é que a minha área é mesmo falar sobre a diretiva, não esta parte tecnológica. Fico mais nervosa com a parte tecnológica do que propriamente com a apresentação. É sempre bom haver alguma stress antes, que é para criar emoção. Não, ela já cá está, a emoção está toda cá. A emoção já está toda. Se eu chegar ao fim da apresentação sem questões tecnológicas, já ganhei. Não, isso está ganho, de certeza, isso não há problema nenhum. Muito bem. Estamos aqui. A Isabel também. Olha, Isabel. e quero tentar só partilhar aí para ver como é que fica. Certo, vamos fazê-lo. Ver se não há aqui nenhum. E como é que eu meto isto Não, se calhar não vai... Lá em cima, na barra encarnada. E depois faz o stop. Sim, mas como é que eu meto como é que eu meto em grande? Então, na barra encarnada do lado esquerdo, tem assim uma espécie de um ecrã no monitor, lá em cima. Ou lá em baixo também dá. Não, mas já não está já. Não, está só, ainda não tem ecrã em tela. Pois, tem é que estar em ecrã inteiro. Então é aqui. Veja lá. Agora sim. Já está. E depois passo Depois já passamos aqui. aqui e aqui volto para trás. Ou eu aqui. Está com uma dinâmica muito interessante. Não é mérito meu. Eu, aliás, até fico um bocado enjoada, até fico contar. Mas agradeço muito a quem me ajudou, por isso aceito nos termos em que me foi oferecida. Pronto, é bonito assim também. Pronto, e portanto, mas querem que eu agora saio? Se calhar saio, ou mantenho isto assim? Não, já tirar. É melhor tirar. Sim, que é para ver. Pronto. Pronto, então como é que eu... Então, mas já está tirado, não está? Tá. Já. E agora? Tem que fazer os dois passos outra vez, que é partilhar e depois... Já tirou. Pronto. Mas como é que... Pronto, e agora? Ai, Tira lá, Ricardo. agora não... Não, mas não está a tirar. É só para aqui. Mas como é que eu retiro? E volto mais... E carrego... E agora quer voltar... Não, mas agora quer voltar ao forno. Aqui volto ao Zoom. Isso. Certo, pronto. Para partilhar. Agora tem aqui share screen. Certo. Clicar aí. Aparece Ele logo. pergunta o que é partilhar. Tem de escolher este. Daí depois fazer share. Podia fazer agora. Vou só treinar, que é para depois... Sim. Share. E agora... Agora já está a aparecer. E agora meto em grande. Exatamente. Agora para sair. Stop share. Stop share, exato. Volto para E não trás. precisa fazer mais nada. Se fez. Olha, João, está uma especialista já. Bem. Agora até faz isso depois a meio da apresentação só para criar alguma dinâmica. Agora já não vou querer mais nada. Agora quero só... Apresentações. Exato. Então, mas agora... Share screen. Carrego aqui, não é? Sim. Pronto, Aí, certo. Já está. A partilha, portanto o slide, ele está em modo de apresentação. Pronto, está perfeito. Ok. Está perfeito. Pronto, então agora é só fechar isto aqui. Está ótimo. Já não mexo mais. Tá bom? Obrigada. Está pronta. Olha, obrigado, Maria João. Obrigada. Peço desculpa que eu devia mudar o meu nome. Sabem como é que se muda o nome? Mude. Como é que se quer chamar? Maria João da Luz. Pois. Então pronto. Rename, certo. É mesmo.
quando os filhos se põem a mexer no nosso computador, de facto há uma grande conciliação entre a vida pessoal e profissional. Começa aí, exatamente. Exato. Bom dia, Maria João. Mesmo Bom assim, dia. tinha a oportunidade de ter o seu nome, que era uma coisa positiva. De vez em quando aparecem os nomes do João, do Zé, Exato. e de vez em quando aparecia também que era o pai do Zé, o pai da João. Estiveram numa reunião. Oh, Maria João, então olha, vamos aqui, abrimos a sessão, passamos-lhe a palavra. Não, temos a Laura Sanches ainda, não é? Exatamente, é, Jorge. A Então, Laura. abrimos a sessão, pomos a Laura, que é da Fundação Mais Família, Uhum. que estará connosco também, vai dar algumas informações sobre o que é que se passa, depois passamos-lhe a palavra, depois debatemos em conjunto todos um bocado, aquilo que as pessoas também tiverem dúvidas, e depois terminamos por volta do meio-dia, um quarto, mais ou menos. Isabel, é isso, não é? Meio-dia, um quarto. Sim, Jorge, normalmente ficamos sempre ali um bocadinho, se arrastar, já sabemos que às vezes não consegue terminar mesmo ao meio-dia um quarto, até ao meio-dia e meia no máximo, Maria João. Está bem? Sim? Certo. Mas eu penso que se apontarmos para o meio-dia, um quarto, Sim, é uma sim, coisa... apontamos para o meio-dia um quarto para terminar, sim. É uma coisa boa. Pronto, portanto, uma conversa, as conversas costumam ser muito práticas também em relação àquilo que cada um vive e que está a experimentar na sua organização, há partilhas também de medidas que vão sendo feitas, mas pronto, um ambiente muito informal e com alguma proximidade. A EDP, a Carla Barros, será como normalmente, ela também é proativamente sempre a primeira a falar, ela vai para quebra-gelo, depois da sua intervenção, ela vai apresentar um bocadinho o caso prático, porque a EDP é um bom exemplo de estar sempre à frente de quando surgem, seja as diretivas comunitárias, seja o que for, e mesmo no tema da conciliação. Não sei se a Ana Isabel também quer apresentar alguma coisa antes da Carla, não sei. Não, Isabel, peço desculpa, mas não Sim. preparei nada, não consegui. Não faz mal, não há problema nenhum. Já está bem, pronto, obrigada. Já nos preparou a Maria João? Já nos preparou muito, isto é muito importante. Deve ser uma ajuda. Em contribuir, mas de facto desta vez não preparei nada, não deu mesmo. Não faz mal. Pronto, devemos ter à volta de 25, 30 pessoas, que é o habitual nestas reuniões. Hoje temos a BDA também presente pela primeira vez. Essa questão? Sim, claro. Estão presentes, não têm nenhuma apresentação, mas estão presentes. Ótimo, mas é bom. Um dia somos nós, outro dia são eles, é bom. A nossa lógica aqui neste grupo é muito essa. Tem sido uma coisa interessante também. Claro. Mas vamos ver. Mostraram interesse em entrar, dá-me a ideia que vão avançar, mas ainda não está fechado. E pronto. E a Ana Isabel, provavelmente eles depois vão falar um bocadinho consigo, está bem? Não há problema, para não? Sim, não, sim. claro que não, que não. Eles estão muito avançados, muito avançados em termos de matéria relacionada com a diversidade e igualdade. Muito mais, então, foram por esse caminho e agora se calhar está-lhes a fazer sentido alargar um bocadinho, que faz parte, isso também é um tema do modelo FR, não é? É, portanto, e desta diretiva comunitária, não é, doutora Maria João? Que eu estou a ler, é muito o tema. Maria João, por causa da doutora, posso tratá-la por Maria João? É Maria João sempre, eu acho que acho que não faz sentido, estamos num ambiente mais próximo de partilha, eu ponho à disposição os meus conhecimentos, que também são limitados, como é óbvio, portanto eu até agradeço. Muito bem, então olha, vamos começar? Sim. Vou só aqui trazer a Laura. E pronto, temos aqui já muita gente. Então, obrigado e vou aqui dar. Buenos días, Laura. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todas. A todas. Olá, bom dia. Todo muy bien. ¿Vosotros por allí? Muito bem, Laura. Muito bem, então vou dar aqui entrada a todos para iniciarmos aqui a sessão. Me acordé mucho de vosotros. Estuve unos días en el Algarve. Qué bonito. Oh, muy bien. Y ya quiero volver. ¿Que estuviste dónde? ¿A dónde? En Albufeira. Albufeira, sí.
Muy Sí, bien. Sí, además me habían dicho que era que tenía demasiado Isso. ambiente y Sim. estaba muy tranquila con esto del COVID, la verdad que Está tudo, lamentavelmente, também muito tranquilo, hein? está todo muy tranquilo. Muy, sí. La verdad que asusta, porque dices, madre mía, asusta. el dinero que se pierde de... Claro, claro. Sim. Ora, muito bom dia a todos. Bom dia. Olá, bom dia. Buen Olá, día. bom dia. Bom Bom dia a todos. Aldisnei, continuas Bom aqui dia. sempre presente. O único Tudo bem, Jorge? internacional deste grupo, sempre. É, Exatamente. É um prazer. Que horas é que são aí? 5 ou 6 da manhã? Aqui são 7 Ah, horas. já são pronto, 7. Então já é uma hora normal É. para ti. É horário normal. Muito bem. Estão todos bem? Tudo bem. Bem, obrigada, felizmente. Maravilha. Hoje a Carla traz-nos uma onda de energia. É isso. Comentar ainda. É quase as férias e a chegar a surfar na onda. Já está na onda. Isso está muito à frente. Está bem, muito bem. Olha, vamos então aqui, se calhar, começar. Ia começar só por... Temos pessoas novas hoje no fórum e, portanto, se calhar, pedia só aqueles que estão pela primeira vez. Estou aqui a ver, pelo menos, a Maria do Carmo Guedes, que vem da VBA, que é a primeira vez que cá está. E a Inês Caeiro também, agora a vê-la. Já agora só aqueles que estão de novo. Isto aqui é um grupo de amigos, se posso dizer assim. Já andamos aqui há 2 anos a acompanhar-nos neste caminho da conciliação e das pandemias, mas que só nos dá a indicação de onde é que vem, que já sabemos, da VBA, mas pronto, estão aqui a iniciar o processo. E se eu tiver aqui alguém que ainda não tenha, que seja a primeira vez, também depois pode só dar-lhes indicação de quem é. Sim, eu vejo aqui, peço desculpa, pela primeira vez, embora o grupo CTT já esteve connosco, mas a Isabel Pinto Eliseu, não sei se já entrou, é a primeira vez que está no fórum, e a Maria Levi, não é? Não sei se elas já estão aí. Não? E a Sovena também tem aqui pessoas novas, que penso que também nunca estiveram nos anteriores fóruns. Já agora? Sou eu. Olá, Sim. bom dia a todos. Olá, bom dia. Então já agora, se cada um se quiser apresentar, a Rafaela. Então, o meu nome é Rafaela Oliveira, estou a estagiar na equipa de recursos humanos da Sovena, e a Vera Ramos, não sei se conhecem. Eu não sei se nós temos, nós podemos Boa, ter. pediu-me para vir assistir. Tá. Obrigada, bem-vinda. Obrigada. Muito bem. Bom dia, peço desculpa, entrei só agora. Vou só aqui, deixa-me só aqui ligar aqui algumas pessoas que estão a Precisas deles ou não para trabalhar, embora? Precisamos sempre de todos. Eles são os sedentários? Temos para que pedir trabalhar. A Helena, penso que é a Helena Oliveira que está a alta voz. A Helena não deve. Sim. Muito bem. Mas não sou eu, é outra Helena Oliveira. Não, eu sei. Já não há sedentários, pronto. Muito bem. Então, quem é que estava a falar? Peço desculpa. Era eu só a dizer que cheguei agora, peço desculpa. Rita Salgado, da GL. Olá, Rita. Muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Eu também me posso apresentar, então sou a Inês Caeiro, trabalho na Fundação Vasco Vieira de Almeida, instituída pela Vieira de Almeida, e é com muito gosto que também estou aqui hoje pela primeira vez, para conhecer um bocadinho melhor este programa, este projeto, e também porque estamos a fazer um caminho neste sentido, através de um grupo de diversidade e inclusão da firma. Obrigada. Muito bem, bem-vinda. Eu aproveito para me apresentar, eu trabalho com a Inês na Fundação e também estou muito entusiasmada para conhecer mais sobre este programa. Obrigado, Carmo. Os CTT, não sei se já se apresentaram da última vez ou não. Vejo aí a Laura, a Maria José. A Laura e a Maria, sim, não sei. Eu sou a Maria José Vieira, faço parte da equipa de transformação no CTT. E pronto, as expectativas são sempre grandes, não é? E tem uns prazos de cumprimento de certificação grandes também. Grandes, bem apertados. Muito exigente.
O CTT é um bom exemplo, que há uns anos atrás já esteve quase a concluir a certificação e agora retomaram com muita vontade de fechar até ao final do ano. Vai ser. Muito bem. Olá, bom dia. Estão nas apresentações, certo? Sim. Sim, mas só daqueles que são novos, Ricardo. Eduardo. Estou até logo. Estou um bom fórum. Eu vou por aqui, vou ficar a ouvir. Mas eu vou aproveitar, Jorge, e vou dizer, o Zé Eduardo estava com inúmeras saudades, com imensas saudades destes fóruns, que me escreveu e disse: Isabel, quando é que vai haver um próximo fórum? Porque nós no mês de junho, por ser um mês um bocadinho atípico de feriados, etc., interrompemos e não fizemos o fórum. E pronto, eu acho que é muito bom transmitir isto. Eu própria também já tinha saudade de estar com Isto faz falta, estas caras todas motivadas. Obrigada. Obrigado. Eduardo. Muito bem, obrigado. Muito bem, há mais alguém que se queira dar nota só da sua presença? Muito bem. Então, olha, se depois houver... Muito bem, então, olha, bem-vindos a todos. Hoje temos aqui o nosso fórum, aqui dedicado à Diretiva Comunitária sobre Conciliação Família e Trabalho, que vai ter que ser transposta para o direito português. Temos a Maria João da Luz, da Moraes Leitão, que se disponibilizou para nos ajudar a pensar este tema. Portanto, vamos aqui fazer uma primeira apresentação sobre o que é que está em causa e penso que vai ser muito interessante para todos. Depois, a partir daí, podemos conversar. Aqui a ideia é também neste fórum, até agora temos trabalhado muito pela partilha das boas práticas que cada um tem feito, pela forma como tem levado estes projetos dentro da sua empresa, e tem sido muito interessante esta partilha, este crescer em conjunto de todos, mas pensamos também era importante perceber, a nível legislativo, o que é que isso poderia impactar também as nossas medidas e perceber que muitas vezes a legislação pode ajudar ou pode desajudar aquilo que fazemos e que queremos fazer bem. E por isso achamos que é importante olhar para esta diretiva, perceber o que é que ela pode impactar nas nossas empresas, mas também depois cada um ver quais é que são as suas expectativas e o que é que gostaria de ver versado na lei. E, portanto, este pode ser um ponto de partida também para se haver aqui algum ponto que alguma empresa veja que era importante vir a ser colocado na lei, depois a partir daí podemos fazer chegar isso até à Ministra e lançarmos essas propostas que venhamos a ter. Mesmo que não seja hoje, no futuro ainda temos tempo para pensar esses temas. Portanto, no fundo era ver aqui mais a estrutura, a parte estrutural onde as nossas empresas se enquadram e a partir daí podemos avançar. Antes de passar a palavra à Maria João e agradecer-lhe, e penso que a Laura está aqui, pelo menos há bocado estava. Estou aqui, Jorge. Não é. Não sou eu, é outra Laura. Era a Laura da Fundação Mais Família, que deve ter caído. Eu vou ligar. Não, está aqui, Laura Sanches, está aqui. Laura, buenos días. Buen día, disculpar que tenía el micro cerrado y no se me escuchaba. A Laura esteve de férias em Portugal, portanto veio perceber um bocadinho, para se enquadrar na sua apresentação, veio cá experimentar o sol do Algarve nas últimas semanas e vai-nos só dar aqui um enquadramento da comunidade EFR a nível mundial, que também é importante, no fundo, não desligarmos do que é que está acontecendo em outros países. E por isso, Laura, agradeço aqui a tua presença. Muchas gracias. Lo primero, gracias por la invitación y me gustaría compartir con vosotros, darme un segundito, para una muy breve presentación de novedades que vamos teniendo desde Fundación Más Familia. Vale, antes de nada, deciros que el equipo operaciones ha sido reforzado en el último año, en los últimos meses. Hemos desde Fundación Más Familia contado con más personas, ¿vale? En concreto, pues con Campa García para toda la parte de formación, ¿vale? La persona que lidera toda la parte de formación, de los cursos que tenemos también allí con ACES en Portugal, actualmente pues de forma online. Con Milena Zarate, que es la persona que lleva FR en Latinoamérica, ¿vale? Y después
sobre todo y de una forma, bueno, yo estoy como responsable transversal de las diferentes normas, tenemos un responsable de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que las personas que estáis en la norma 1001, en la de grandes empresas, contáis con Cristina Arango para cualquier duda, consulta, todo lo que necesitéis. Las personas o empresas que estéis por la 1002, con Ángel Martín, que es una nueva persona que colabora con nosotros hace unos meses y viene de una entidad consultora FR, pues es la persona que resuelve todas las dudas, inquietudes que tengáis de la 1002. Para la 1005, Marisa Miranda, que Marisa ya viene trabajando con la Fundación hace bastante tiempo, y Campa, que además de llevar la formación, pues lleva todo lo que tiene que ver con el modelo 3000 de educación. Bueno, como yo os digo, soy la responsable transversal de las diferentes normas y adicionalmente pues llevo toda la relación con consultores, auditores y sobre todo la parte de búsqueda de soluciones, ¿vale? Pues siempre que tengáis alguna inquietud de cómo mejorar algo, quiero contactar con una empresa para que tenga medidas de teletrabajo avanzadas, pues siempre que necesitéis que queráis mejorar en algún campo, podéis consultar conmigo y o bien os damos las respuestas si la tenemos en la fundación y si no os ponemos en contacto pues con otra entidad que pueda ayudar. En número de entidades, ¿cómo vamos a día de hoy en número de entidades FR que están certificadas? Hay más de 800, casi 850. Mayoritariamente el 83% en España y el 17% en internacional. Del internacional, donde más tenemos es en Colombia y después en Portugal, ¿vale? En Portugal hay 23 entidades y esperemos que este número se vea incrementado en breve. Tenemos estas entidades repartidas, como bien sabéis, por las diferentes normas, ¿vale? Pues la 1001 de grandes, que es la que más tiene, con 315, 1002, 255, que son las PYME, las microentidades muy seguidas, con 243, centros educativos 26 y bueno, y después entidades del modelo municipio, que son 8. Entidades excelentes, a día de hoy hay 39 entidades excelentes, ¿vale? Ya sean A o A+. 2 de ellas en Portugal, en concreto EDP y Santander Tota. La verdad que es una muy buena representación y más teniendo en cuenta pues, el número de entidades totales que tenemos en Colombia. Así que nada, felicitar a todas las entidades portuguesas y en concreto a ellas 2. Estas son las entidades que fueron entrando por años en excelencia, ¿vale? Pues como vemos aquí, EDP entró en el 2019 y Santander Tota el año pasado, 2020. En materia de comunicación es algo un poco paradójico, ¿no? Pero justo dentro de esta pandemia que hemos tenido estos casi 2 últimos años, horrorosos, ¿no? A nivel económico, de salud y, bueno, pues la conciliación se ha visto reforzada. Al final hemos visto pues esa imperiosa necesidad de apostar por la conciliación y apoyar a los colaboradores en estos momentos. Y, bueno, esto se ha visto reflejado en la parte de comunicación del 2020, que es el año que tenemos datos cerrados, ¿no? De año. Más de 1000 impactos, primeros en página Google, multitud de eventos, sesiones de difusión, de ECR, de foros. ¿Vale? Hemos tenido un gran impacto en comunicación. Es más, podemos decir y con orgullo que ha sido un año en el que no ha habido tanta entrada, quizá de entidades, sí que es verdad que ha habido una cierta paralización de entrada en FR, sin embargo, es el año en 2020 en el que menos salidas hemos tenido de FR. Prácticamente no se ha ido ninguna empresa y la que se ha sido chiquitita porque realmente ha cerrado la actividad. Eso quiere decir que
que de las que estáis hay una apuesta total por FR, por la conciliación en general, y eso pues nos gratifica bastante, porque sabemos que es un año muy duro donde tenemos menos recursos y sin embargo ha habido una apuesta indudable e incansable por parte de las entidades que estáis certificadas por apoyar a vuestros colaboradores, y eso se ha visto en el mantenimiento del sello, que ya digo, ha habido muy poquitas salidas. Otra novedad es la arquitectura normativa de FR1000. Como sabéis, hemos creado, pues, actualizado todos estos documentos tras escuchar pues, todas vuestras aportaciones, tanto de las entidades como de los consultores, que algunos estáis aquí. Por ejemplo, he visto a Emilia, no sé si hay alguno más. Pues después de escucharos hemos actualizado toda la normativa FR1000, ¿vale? Hemos hecho seminarios y seguimos haciendo. Para cualquier duda que tengáis podéis contar con nosotros, ¿vale? Con el equipo operaciones para resolver todas esas dudas que tengáis de esta nueva edición, que creemos mejora con creces la anterior edición, que era la 4 de la norma 1001 y de la 1002. Tenemos puestos a vuestra disposición un curso online. Es un curso, no es un manager, ¿vale? El manager que se viene haciendo con ACED pues es más de formar a las personas en cómo gestionar el modelo. Este es un curso de 2-3 horas online, ¿vale? Sobre todo para sensibilizar pues, a los mandos intermedios y a la plantilla general de la necesidad de la conciliación. ¿Vale? Pues simplemente que sepáis que tenemos a vuestra disposición este curso, que se puede o bien llevar o contratar para toda la plantilla, o bien participar en abierto, ¿vale? Lo estamos ofreciendo también para que se puedan apuntar las personas que quieran de cada entidad. En abierto, este curso se va a lanzar en el mes de octubre nuevamente, ¿vale? En octubre mandaremos bueno, ya se va a mandar en breve, porque no se ha mandado de este curso, se mandará en breve con un video tour para que podáis ver de qué va y que se apunte el que quiera. Y ya por último, deciros que hemos lanzado recientemente el estudio sobre las medidas de conciliación durante el COVID-19. ¿Vale? Hemos visto durante este periodo el esfuerzo incansable que habéis tenido en las entidades FR. Al principio, pues muy para ayudar en el confinamiento, ¿no? Pues, ver cómo podíamos compaginar el trabajo, la familia, cuando no había ni guarderías ni colegio, pues muchas entidades disteis soluciones a vuestros empleados. Y según se ha ido alargando esta pandemia, habéis ido innovando pues, con medidas que tienen que ver con la felicidad, la motivación, porque esto pues, indudablemente está mermando, ¿no? El ánimo de muchos de nosotros. Pues todas esas medidas diferentes que habéis aplicado se recogen en este informe. Han participado 92 entidades, ¿vale? En concreto habéis participado 2 de Portugal. ¿Vale? Y la presentación del estudio será el día 21 de septiembre, ¿vale? A las 14 horas de Portugal. Si a alguien no le ha llegado la convocatoria, nos lo indica y se lo enviamos, ¿vale? O la enviamos a ti, Isabel, para que la remitas también nuevamente. Y nada, y con esto ya termino. Disculpad no poder hablar en portugués, pero no es que no sé y espero que me hayáis entendido. Y por último, bueno, dar las gracias a CED por la convocatoria y a Moraes Letao por darnos luz sobre la Directiva Comunitaria de Conciliação. Muito bem, obrigado, Laura, por estas boas informações da rede, e é ótimo para nós também percebermos que também em Espanha, na América Latina, nos outros países, que as coisas continuam a correr bem, e da nossa parte continuaremos aqui a fazer o esforço para potenciar toda esta ação em Portugal. Muito bem, então, passar para a palavra à Maria João da Luz, agradecendo esta disponibilidade para nos apresentar esta diretiva e perceber o que é que vai impactar também nas nossas empresas. Maria João. Muito bem, muito bom dia a todos.
vou só pedir aqui um segundo para partilhar também a apresentação e que todos tenham acesso à mesma. Portanto, só aqui um bocadinho para contextualizar, eu sou advogada na Moraes Leitão e a minha área é Direito do Trabalho e, de facto, a questão aqui que esta diretiva que hoje vamos trabalhar um bocadinho e pensar um bocadinho sobre ela é precisamente a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e com uma ligação muito direta, no fundo, a todas as matérias do direito do trabalho com as quais eu lido diariamente. E essa é a razão pela qual estou cá, espero poder trazer algum contributo à discussão, sendo certo que muitas das matérias já saberão tão ou melhor do que eu. Mas, entrando então aqui um bocadinho na matéria, sem mais demora... Oi? Como é que eu agora... Se carregar com o cursor em cima do texto, da apresentação. Exatamente. Muito obrigada, Jorge. Havia aqui um aspecto só prévio que me pareceu muito interessante também enquadrar, de modo a que estejamos todos alinhados do porquê ou da necessidade da União Europeia se debruçar sobre... Ai, agora já avancei demais. Agora como é que eu volto para trás? Exato, peço desculpa. Carreguei aqui no botão sem querer. E porquê da necessidade da União Europeia se debruçar sobre esta matéria da conciliação da vida profissional e familiar? E tudo radica num princípio fundamental da União Europeia, que vem plasmado numa série de instrumentos da própria União, no Tratado da União Europeia, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, numa série de documentos, que é a igualdade entre homens e mulheres, ou a igualdade entre mulheres e homens. Às vezes rediz de uma forma, agora também já se rediz de outra, mas no fundo a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar não é entendido como um princípio ou um fim em si mesmo, mas é um meio para que se consiga atingir esta igualdade entre homens e mulheres. Porquê? Porque historicamente e culturalmente sabemos que o facto de ter sido, ao longo dos tempos, atribuído à mulher o papel de cuidados na família, cuidados esses não remunerados, tem sido um grande desafio e até uma grande dificuldade para que as mulheres possam integrar ou até reintegrar o mercado de trabalho após esses cuidados e conseguir níveis salariais equiparados aos homens, promovendo-se assim, ou no fundo estes cuidados familiares, no fundo também indiretamente cavam a desigualdade entre homens e mulheres. E, portanto, promover a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional dos trabalhadores, tendo em vista sempre como foco, como um objetivo último, a promoção da igualdade, no fundo o cumprimento deste princípio, é esse o grande objetivo da União Europeia e é daí que nascem as regras. Por isso é que as medidas que também vêm previstas é sempre numa tentativa muito grande de envolver mais os homens, ou o segundo progenitor equivalente, como a diretiva apelida, no fundo promover uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, ajudá-las a voltar ao mercado de trabalho quando se afastam por razões familiares, e, com isso, procurar reduzir as disparidades de rendimentos entre homens e mulheres que ainda se verificam. E, de facto, apelando aqui aos dados de Portugal, os resultados estatísticos revelam isso mesmo, que as mulheres continuam a ser bastante penalizadas na sua dimensão familiar e não remunerada, com um impacto direto na sua capacidade de se afirmar profissionalmente. Os últimos estudos feitos a nível estatístico revelam que 79% das mulheres afirma trabalhar mais de 1 hora em trabalhos domésticos por dia, sendo que essa percentagem diminui drasticamente no caso dos homens para 19%.
Por outro lado, também cerca de 40% das mulheres afirma já ter sofrido prejuízos na sua carreira profissional, ou mesmo ter que abandonar durante algum período da sua vida o mercado de trabalho por questões familiares, o que essa percentagem é bastante inferior no caso dos homens, sendo que apenas 8% afirmou que os cuidados familiares, a sua vida familiar, os prejudicou na sua vida profissional. E estes mesmos dados também têm um outro reverso da medalha, que é mulheres e homens, quando ponderam como é que vão conciliar a sua vida profissional e a sua vida familiar para efeitos designadamente de alargamento da família, a ter filhos, a percentagem é muito maior nas mulheres ao decidir não ter filhos, que é cerca de 20%, cerca de mais ou menos 21% das mulheres afirma não querer ter filhos para conseguir uma melhor conciliação entre a vida profissional e familiar, ao passo que no caso dos homens é cerca de 13%. No fundo, aquilo que também fica claro, até para efeitos de economia, e isso também os estudos também têm revelado que uma maior conciliação entre a vida profissional e a vida familiar é, de facto, um grande motor económico. Porquê? Porque se esta conciliação conseguir ser levada de uma forma mais feliz para todos os envolvidos, os níveis de absentismo reduzem, há um maior aumento da produtividade, há uma maior capacidade de retenção do talento, porque há menos mulheres, sobretudo, a abandonar o mercado de trabalho, e também há uma sustentabilidade demográfica, que é um problema que também vamos começar a sentir. Portanto, os jovens inseridos no mercado de trabalho e em idade fértil sentem-se mais capazes de poder ter os seus filhos. E isto pareceu-me bastante interessante, porque isto vai percebendo no fundo qual é o grande objetivo da União Europeia com esta diretiva, que é promover a igualdade entre homens e mulheres e com isso concretizar algumas medidas de maneira a que esta igualdade se efetive, compreender-se-á melhor um bocadinho aquilo que a diretiva veio prever. E a diretiva, no fundo, tem dois grandes focos, que é onde é que, na ótica da União Europeia e neste momento, os trabalhadores têm maiores dificuldades na conciliação entre a sua vida familiar e a vida profissional. Respeita, sobretudo, a questões relativas aos filhos, sobretudo quando as crianças, quando são crianças, menores com idades inferiores a 8 anos, mas também é algo que começa a surgir cada vez mais, e isso não surgia na anterior diretiva, que esta de 2019, 1158, veio revogar, que tem a ver com o facto de que estamos a assistir a um envelhecimento da população. E, portanto, as famílias hoje em dia são muito chamadas não só a ter que prestar cuidados às crianças, mas a ter que prestar cuidados também aos membros da família ou do agregado familiar que sofrem da questão que atravessa, sobretudo, a União Europeia do envelhecimento e não haver capacidade a nível público. Aliás, a própria diretiva é muito interessante, que nos considerantes fala mesmo disto, que temos que estar atentos às alterações demográficas e à pressão que isto provoca na despesa pública, no fundo, alertando para a necessidade de se aumentar e de se legislar os cuidadores informais, remetendo para as próprias famílias e para os empregadores um equilíbrio na busca de soluções para se cuidar das pessoas mais velhas das famílias. E, portanto, esta diretiva que estamos agora a olhar vai ter estes dois focos. O grande princípio é: vamos promover a igualdade entre mulheres e homens e vamos olhar, sobretudo, para a parentalidade e para as alterações demográficas, no sentido de acompanhar quem mais precisa em razão da velhice ou da doença. E nessa medida, a diretiva vem revogar a anterior diretiva 2010/18 da União Europeia, do Conselho Europeu,
e reforça os direitos e introduz novos direitos face àquilo que vinha previsto nessa diretiva. Mas é também importante, para estarmos todos também alinhados sobre o que é que podemos esperar desta diretiva, o que é que esta diretiva nos vem oferecer. A diretiva, no fundo, vem prever dois grandes mecanismos de conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. Por um lado, são as licenças, vem prever um conjunto de licenças, e por outro lado, vem consagrar o direito a que estes trabalhadores possam solicitar regimes de trabalho flexíveis. E esta informação é importante, portanto, definirmos o âmbito de aplicação da diretiva é muito importante. Porquê? Porque houve outras coisas que ficaram de fora da diretiva e que estão muito em cima da mesa, quer no âmbito da União Europeia, quer até a nível nacional, designadamente em Portugal. Por exemplo, o que é que ficou de fora da diretiva que estamos a analisar? Ficou de fora a questão da introdução e da omnipresença das novas tecnologias, que, como é óbvio, tem contribuído muito para a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, e aliás foi essencial em tempos pandémicos para que todas as empresas continuassem a sua atividade com os trabalhadores cada um na sua casa, mas por um lado foi um facilitador para a continuação da atividade, tem trazido muitos e crescentes problemas face à diluição entre aquilo que é tempo de trabalho e tempo de descanso ou tempo de não trabalho, e até do próprio local. Portanto, na verdade, começa a ser cada vez mais difuso o que são tempos ou não de trabalho, o que é que são ou não locais de trabalho, até onde é que se pode exigir a ligação do trabalhador à sua entidade empregadora, e, como todos sabemos, está muito em voga e muito em discussão o direito à desconexão, os seus limites, de que forma é que deve ser regulado. Mas esta questão, que é tão importante, sobre a conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, não vem prevista nesta diretiva. Portanto, é algo que ficou excluído do âmbito desta diretiva. O que é que também ficou excluído do âmbito desta diretiva e que também é importante, ainda que de forma indireta? Tem a ver com a subrepresentação das mulheres, tendo em conta que, e nunca perdendo de vista aquilo que referi ao início, que a conciliação entre a vida profissional e familiar é enquadrada nesta diretiva como um meio para se atingir essa igualdade, a diretiva também não trata da questão da subrepresentação das mulheres numa série de funções, ou de funções de direção, ou de funções muito ligadas às tecnologias e às matemáticas. Há aí, de facto, uma subrepresentação das mulheres, são áreas eminentemente ocupadas pelo sexo masculino, e as mulheres estão, sobretudo, há uma predominância do sexo feminino em tudo o que seja áreas de saúde e de educação. Ora, isto, ainda que de uma forma indireta, também promove as disparidades salariais, porque as áreas de tecnologias são áreas de crescente empregabilidade, portanto, também se verifica um maior nível de empregabilidade dos homens nessas áreas, com salários superiores, e as mulheres vocacionadas a áreas menos bem pagas, e onde nem sempre é tão fácil encontrar trabalho. E isto depois vai ter impacto precisamente na conciliação entre a vida profissional e pessoal, porque quando um casal, se algum dos membros tem que abdicar de permanecer no mercado de trabalho, normalmente aquele que abdica é o que de facto já tinha um salário inferior e que, portanto, importa uma quebra menor dos rendimentos familiares. E indiretamente estamos uma vez mais a afastar as mulheres do mercado de trabalho e a vocacioná-las mais a uma função de prestação de cuidados. Portanto, há muitas matérias que, por uma via ou por outra, podem conduzir a um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, mas nem todas são, de facto, tratadas por esta diretiva. A diretiva concentra-se, sobretudo, na definição de licenças que os Estados-membros têm que passar a prever, ou na possibilidade de os trabalhadores, porque são pais de crianças menores, de recorrerem a formas de trabalho flexíveis, de maneira a poder acompanhar os seus filhos.
E entrando neste primeiro grupo de medidas previstas na diretiva, temos a licença de paternidade ou o segundo progenitor equivalente, como refere a diretiva. E isto é uma novidade no âmbito da União Europeia. Esta licença de paternidade não vinha prevista na anterior diretiva. E o que se estipula é que, por nascimento da criança, o pai ou o segundo progenitor equivalente terá direito a gozar uma licença de 10 dias úteis. E essa licença terá que ser remunerada ou subsidiada de acordo com aquilo que o Estado-membro vier depois a definir. O Estado-membro também poderá depois vir a definir se tem que ser toda a licença toda gozada após o nascimento da criança ou se pode ser ainda durante a gravidez. E estipula-se um valor mínimo que o trabalhador terá que receber dessa licença. Agora, e isto foi necessário implementar porquê? Porque, embora muitos Estados-membros já previssem esta licença muitas vezes não era acompanhada de remuneração, de subsídio, e, portanto, a adesão a este tipo de licença era muitíssimo reduzida. Portanto, aquilo que a União Europeia fez foi importar a nível europeu esta medida que já vigorava numa série de Estados-membros e impondo o seu pagamento. No entanto, e eu vou fazendo, à medida que vamos vendo cada medida, eu vou fazendo paralelismo com aquilo que nós já temos em Portugal, e a verdade é que Portugal, nesta matéria, nós já temos uma licença que nós, a nível nacional, chamamos de licença inicial exclusiva do pai, licença parental exclusiva do pai, e é uma licença bastante mais generosa até do que aquilo que a diretiva já prevê. Portanto, nós, a nível nacional, onde a União Europeia estipula em 10 dias úteis, a nível nacional, no artigo 43 do Código de Trabalho, já temos uma licença de 20 dias úteis obrigatórios, em que é subsidiada pela Segurança Social, subsídio esse que tem em consideração, no fundo, não quero entrar muito em detalhes para também não estarmos a perder muito tempo, mas que equivale a 100% da remuneração de referência, ao passo que, a nível da União Europeia, faziam a equivalência a um subsídio por doença, que a nível nacional daria mais ou menos 60%, 65%, consoante o tempo. E, a nível nacional, para além dos 20 dias obrigatórios úteis, o pai ainda pode pedir mais 5 dias úteis facultativos igualmente remunerados. Portanto, a meu ver, e feita esta análise, a nível nacional terão que ser gozados estes dias todos após o nascimento da criança. Quer a União Europeia, quer a nível nacional, sempre foi dito que o grande objetivo é criar o vínculo entre o pai, que não foi o progenitor biológico, no fundo, a ter a criança, a passar pelo parto, e, portanto, é para criar esse vínculo logo nos primeiros momentos do nascimento da criança e, portanto, a nível nacional optou-se para que fosse totalmente gozado após o nascimento. Portanto, fazendo aqui eu vou fazendo porque acho que é mais fácil à medida que vamos olhando para cada medida, fazendo aqui uma análise sobre a necessidade da transposição desta medida, como é óbvio, poderá haver alguma coisa que venha a ser alterada, mas também a diretiva nisso é clara que a transposição da diretiva não pode implicar uma diminuição daquilo que já eram as soluções que cada Estado-membro já tinha implementado. E, portanto, a este nível, nós já estávamos muitíssimo bem e a haver alguma alteração será sempre para melhorar ainda os direitos do trabalhador. A outra licença que vem prevista na diretiva é a licença parental, já vinha prevista, a dizer que ela tem que ser no mínimo de 4 meses, até a criança atingir os 8 anos de idade. A grande novidade é que, onde antes se dizia que tinha que haver o gozo exclusivo por um progenitor de 1 mês, terá que passar a ser de 2 meses, não sendo transferível para o outro. E esta licença parental também terá que ser remunerada e subsidiada nos mesmos termos em que o será a licença de paternidade, no sentido em que não pode ser abaixo daquilo que receberia em situação de doença. Portanto, mais uma vez, aqui a grande tentativa, e isso é explícito na diretiva,
é de que, isto numa ótica do pai ou do segundo progenitor, dado que estatisticamente a licença é sobretudo gozada pela mãe ou pelo progenitor que passou pelo parto, no fundo promover aqui o envolvimento do outro progenitor e no fundo incentivar a partilha das responsabilidades parentais. E aí, de facto, nós, a nível nacional, já temos a licença prevista entre 120 a 150 dias, uma licença também subsidiada acima do valor daquilo que seria em caso de doença, e também já vem prevista a possibilidade de gozo exclusivo por um progenitor de 1 mês. E vamos ter que fazer, então, a transposição direta de onde se diz 1 mês, ter que passar a ser 2 meses. Esta será, assim, a grande alteração no que respeita a esta licença. Uma outra grande novidade, que não vinha previsto ainda a nível europeu, nem consta da nossa legislação nacional, é esta licença de cuidador. E esta licença de cuidador respeita especificamente àquela preocupação que referi ao início das alterações demográficas e do envelhecimento da população. Até agora, quer a nível europeu, quer a nível nacional, a única coisa que encontrávamos era uma possibilidade de os trabalhadores poderem faltar para faltas justificadas, não é? Seriam faltas justificadas para assistência inadiável a membro familiar. E, portanto, estávamos no âmbito das faltas. Agora, o que no fundo a União Europeia vem impor é mesmo uma mudança de cultura e de mentalidade. Não se trata de justificar faltas, trata-se de um verdadeiro direito. Um direito à licença, a ser dispensado de prestar trabalho para poder cuidar de um familiar. No entanto, isto são passos ainda muito pequenos. Porquê? Porque a lei, a diretiva, no fundo, restringe o que é que se entende por familiar. Portanto, esta licença de cuidador é cuidador de familiar, e familiar é apenas filho, filha, pai e mãe, e a diretiva, nos seus considerandos, é expressa a apelar aos Estados-membros para que estendam esta licença quando regularem, quando transpuserem a diretiva também para avós e para irmãos, e é uma licença que se prevê apenas por 5 dias úteis por ano e tem que ser por razões graves. Sendo que isto é um conceito muito amplo, o que é que se entende por razões graves, e, portanto, terá que ser devidamente fundamentado, numa situação limite, urgente, imprevisível, sendo certo que, ao contrário da licença parental e da licença de paternidade previstas na diretiva, em que se impõe que as mesmas sejam ou remuneradas ou subsidiadas, não está prevista remuneração nem subsídio para esta licença. No fundo, a diretiva faz um apelo a que os Estados-membros procedam a algum tipo de compensação pelo gozo desta licença. Mas, no fundo, o que a diretiva procurou, a meu ver, na minha interpretação, foi começar a abrir espaço e caminho a que esta questão do cuidador, a que designa um cuidador informal, comece a surgir nas legislações, não apenas numa ótica de o trabalhador justificar uma falta, porque quando um trabalhador está a justificar uma falta, está a justificar um incumprimento, é como se não se estivesse a cumprir aquilo a que se obrigou. E quando agora a diretiva deixa de dizer isto, não vamos só prever as faltas, vamos efetivamente consagrar uma licença, há aqui uma mudança de mentalidade. O trabalhador não está a justificar o incumprimento de um dever contratual, que é o da assiduidade, está, sim senhor, a exercer um direito que lhe assiste de poder acompanhar um familiar por razões graves na sua situação de doença. Mas, como digo, isto é apenas aqui uma abertura e uma tentativa de começarmos a mudar mentalidades, mas ainda em baby steps, não é? Uma licença de muito poucos dias, não remunerada, restrita a pai, mãe, filho e filha, e, claro, a diretiva fazendo um grande apelo a que as legislações nacionais sejam bastante mais generosas do que os requisitos mínimos impostos pela diretiva. E a verdade é que, por exemplo, como vimos ainda há pouco, a nossa legislação nacional é bastante mais generosa no que toca à licença parental exclusiva, inicial exclusiva do pai. Portanto,
se houver capacidade e vontade por parte dos Estados-membros, eventualmente estas licenças vão começar a ganhar também outros contornos bastante mais efetivos do que aquilo que se prevê na diretiva. As faltas, portanto, na ótica de justificar um incumprimento e, no fundo, esse incumprimento ser justificado e, por isso, não sancionado, continua a ser previsto nos mesmos moldes em que o vinha, e isso também já consta na nossa legislação nacional, no artigo 252, em que os trabalhadores, para prestar assistência inadiável e imprescindível a um familiar em linha reta ascendente, enfim, aqui são os pormenores, mas basicamente vai dar a isto, ou a alguém que conviva no seu agregado familiar, possa também faltar por estes motivos. E isto é, de facto, aquele primeiro grande grupo de medidas que a diretiva vem estipular. Portanto, onde antes, aqui foi este alargamento que a diretiva deu, onde antes a diretiva apenas previa uma licença parental de 4 meses, de gozo exclusivo por um dos progenitores de 1 mês, agora passa a prever uma licença de paternidade, uma licença parental em que o gozo exclusivo por um dos progenitores terá que ser de 2 meses e ainda uma licença de cuidador. O outro grupo de medidas que a diretiva também vem prever, mas aqui de uma forma muitíssimo genérica, é no fundo a dizer que, no fundo vem estipular que os trabalhadores com filhos até aos 8 anos de idade terão que ter o direito, vertido nas legislações nacionais, para poder prestar trabalho em regimes flexíveis. E nos considerandos, agora vou andar um bocadinho para trás nos slides, é propositado, e nos considerandos é que nós vemos o que é que a diretiva entende por regimes de trabalho flexíveis. Nos considerandos é que a diretiva refere teletrabalho, horários de trabalho flexíveis ou redução das horas de trabalho flexíveis. Mas, na verdade, quando depois analisamos o concreto artigo em que se debruça sobre isto, que é o artigo 9º, não desenvolve. Diz apenas que os trabalhadores terão que ter esse direito e estipula apenas alguns limites. No fundo, também compreende que para que seja sustentável para uma entidade empregadora, estes regimes não podem ser ilimitados e, portanto, admite que os trabalhadores possam recorrer a estas medidas por determinado período no tempo. Por outro lado, também o outro limite que estipula é a possibilidade de que o trabalhador depois retome o seu lugar original, ainda antes do tempo, se as circunstâncias o justificarem. Ainda os Estados-membros, de acordo com a diretiva, diz que podem limitar o recurso a estas medidas condicionadas a alguns requisitos, designadamente a antiguidade. Só trabalhadores com determinado período de antiguidade na empresa é que podem fazer uso deste direito. A verdade é que, sem prejuízo da nossa legislação nacional querer ir mais longe, também a nível nacional estas medidas de trabalho flexíveis já constam, pelo menos a nível português, nós já temos algumas soluções previstas, designadamente, até somos mais generosos do que a própria diretiva, porque aqui onde se diz até 8 anos, na legislação nacional estes regimes podem ser pedidos em regra até trabalhadores com filhos até 12 anos, e prevê-se a possibilidade dos trabalhadores poderem pedir trabalho a tempo parcial, horário de trabalho flexível e em algumas circunstâncias, sobretudo no caso de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, estarem dispensadas de prestar trabalho noturno, trabalho suplementar e estarem também dispensadas de prestar trabalho em regime de adaptabilidade, banco de horas, horário concentrado, enfim. Na verdade, esta preocupação para que haja alguma flexibilidade no tempo de prestação de serviços já vem sendo refletido na nossa legislação nacional. Aquilo que a diretiva impõe e que a nossa legislação também já prevê é que a recusa por parte do empregador de alguma destas medidas, quando o trabalhador está a exercer o seu direito, tenha que ser devidamente justificado. Portanto, em termos de medidas,
No fundo, o que a diretiva nos vem oferecer é isto mesmo. É um conjunto de licenças que têm que estar vertidas a nível nacional e também abrir a porta para que as legislações nacionais prevejam regimes de trabalho flexíveis a trabalhadores com crianças menores de determinada idade. Aquilo que agora vou referir a seguir não é novidade, já consta da anterior diretiva, mas serve também um bocadinho só para enquadrar as preocupações da diretiva. Portanto, a diretiva teve a preocupação de referir os direitos e garantias que os trabalhadores têm por fazer uso destes seus direitos. Portanto, aquilo que a diretiva depois vem dizer, e que eu resumi de uma forma aqui bastante sumária, é dizer o seguinte: qualquer trabalhador que faça uso destas licenças ou que solicite a prestação de trabalho em regime flexível, tem o direito a manter os seus, no fundo, não pode ser prejudicado nos seus direitos ou nos direitos em formação, portanto, designadamente, isto não pode prejudicá-lo na formação dos seus direitos às férias. Isto, por exemplo, a nível nacional é isso exatamente que depois acabou por vir refletido. Quando se ausenta do trabalho, sobretudo na questão das licenças, tem direito a retomar o seu posto de trabalho originário ou outro equivalente, portanto não pode haver aqui nenhuma diminuição da sua categoria e condições laborais. Se vier a evidenciar que se este trabalhador vier a ser despedido, tem que gozar de algumas decrescidas proteções, e isto também já vem previsto na nossa legislação, portanto um trabalhador que esteja sob a proteção da parentalidade, das regras da parentalidade, se for despedido, o seu despedimento goza de uma proteção que não se estenda a qualquer outro trabalhador e presume-se sem justa causa, portanto há aqui um ónus de prova reforçado pelo empregador. E depois, como é óbvio, a diretiva também vai impor que os Estados legislem no sentido de proteger estes trabalhadores, não é só no âmbito do despedimento, mas que depois não venham a sofrer quaisquer consequências por terem gozado dos seus direitos e de terem gozado estas licenças e de terem recorrido a estes regimes flexíveis. Mas, como digo, isto na verdade não é nenhuma novidade, mas é apenas um relembrar de que estamos no âmbito de direitos e, portanto, o exercício destes direitos não pode redundar de forma indireta num prejuízo para a condição laboral dos trabalhadores que venham a usufruir e a exercer estes direitos. A diretiva terá que ser transposta até o dia 22 de agosto de 2022, portanto, ainda estamos perfeitamente em tempo, ainda temos mais de um ano, sendo certo que era aquilo que há pouco referia, que a nível nacional alguns passos terão que ser dados e, portanto, algumas medidas terão que ser adotadas no âmbito da transposição, mas, a meu ver, se o Estado português, se o legislador português não quiser ir muito longe, também não terá de ir, porque, na verdade, a nível da licença de paternidade já está prevista. E aquilo que teremos que passar a prever é a extensão de 1 para 2 meses da licença parental e teremos que prever a licença de cuidador. Sendo certo que no âmbito dos regimes flexíveis também já temos um leque alargado de possibilidades a que os trabalhadores com responsabilidades parentais de crianças menores a nível nacional já estão bastante defendidos a nível legislativo. Claro, a própria diretiva também refere que estipula requisitos mínimos, que no fundo faz um apelo a que os Estados-membros, sempre que possam e tenham capacidade para isso, que consigam ir mais longe, que consigam implementar medidas mais generosas, não só no benefício do trabalhador, mas também que suportem as empresas para que as possam adotar. Também faz esse apelo. A diretiva, na verdade, também demonstra alguma preocupação pelo facto do tecido empresarial da União Europeia ser, sobretudo, pequenas e médias empresas e que, como é óbvio, também têm as suas dificuldades. E esta diretiva foi redigida e foi publicada ainda antes da Covid, portanto, se na altura já havia essa preocupação, maior será agora, em tempos Covid, que as empresas lutam sobremaneira para se manter
com níveis satisfatórios de rentabilidade, mas no fundo também faz esse apelo, não é? Que as medidas que os Estados-membros venham a adotar também tenham em consideração o esforço que as empresas terão que fazer para as implementar e, portanto, também apelando aqui a algum apoio por parte dos Estados a essas mesmas entidades empregadoras. Mas estamos no âmbito de uma diretiva, não é? As diretivas traçam linhas gerais, muito genéricas, conceitos muito indeterminados, são guias, estabelecem limites, requisitos mínimos, cabendo depois aos Estados-membros, também até de acordo com a sua cultura e com o seu estado económico, saber até onde podem ou não ir. E por isso também tem assim, sem ser concretamente a medida de passar de 1 a 2 meses de gozo exclusivo não transferível para outro progenitor da licença parental e da licença de cuidador, tem alguma expectativa para perceber se de facto o legislador português vai conseguir ir mais longe do que aquilo que já consta do Código do Trabalho. Isto é matéria que não é pública, não é publicada, portanto isto está em trabalhos. Procuramos tentar perceber o nível de evolução legislativa nesta matéria, mas lamentavelmente não vos consigo trazer nenhuma novidade sobre em que ponto é que estamos nos trabalhos da transposição. Mas veremos e estaremos atentos aos próximos capítulos e no que eu puder ajudar para discutir esta matéria podem, como sempre, contar comigo. No fundo era um bocadinho esta abordagem, espero que tenha sido clara, mas coloco-me totalmente à disposição para poder debater convosco aquilo que acharem pertinente. Muito obrigado, Maria João, foi claríssima na apresentação e se agradece-lhe muito e para nós é uma ajuda. E também é importante, por um lado, perceber que a nossa legislação, mesmo assim, está avançada em relação àquilo que são as melhores práticas, ou pelo menos as linhas de ação propostas pela diretiva, e perceber também que nós, no âmbito da FIR, também estamos muito à frente também disto, e, portanto, continuamos aqui a ser um grupo da linha da frente e que, no fundo, temos estas preocupações bem enraizadas naquilo que estamos a fazer e que procuramos ir mais longe. Portanto, mas, de qualquer forma, muito obrigado pela clareza da sua apresentação. Obrigado, eu. Foi um gosto. Obrigado. Então, aí haveria ao debate alguma questão, quem quiser acrescentar, quem quiser apresentar o que é que está a fazer também nessas áreas, nesta área, portanto, temos está aberto o fórum. Olá. A Carla, como sempre, com a sua energia da onda. Na onda. Na onda da EDP. Obrigada, Jorge, e obrigada pela partilha. Eu acho que pronto, há muita coisa a nível legal, que eu não tenho essa informação, até fiquei assim, devíamos ter trazido a equipa das relações laborais para ouvir e se calhar elas serem as pessoas certas a tirar dúvidas, mas eu sei que a nossa equipa também está a acompanhar tudo o que é legislação e a nível de teletrabalho eu também sei que, do regime, não é? Agora, futuro do trabalho, que também está a sair uma nova lei, não é? Eu sei que relativamente a isso, nós na EDP, o que temos definido de regime, e agora falando aqui um bocadinho do futuro, é o modelo híbrido, isso já foi comunicado às nossas pessoas, foi comunicado 2 dias em regime de teletrabalho livre para quem quiser, não é obrigatório, não é fechado, as pessoas podem vir na mesma aos 5 dias ao escritório, mas aguardamos também o que é que vem aí a nível legal para perceber melhor e dar orientações mais concretas. E também estamos a ouvir tendências, não é? Eu acho que apesar de termos comunicado que o futuro pós-pandemia, não sabemos ainda muito bem quando é que é este pós, nós neste momento até dia 31 de agosto estamos em regime de teletrabalho obrigatório para as funções que o permitirem. Pronto, foi pedido a todos os colaboradores para não virem, a não ser aqueles que necessitam mesmo de regressar ao escritório. E quem regressa tem que fazer teste, e o teste é de 15 em 15 dias, ou então estar completamente vacinado e também fazer o teste serológico para ver se tem imunidade. Pronto, mas ainda estamos aqui porque a segurança é um tema muito crítico sempre para nós e por isso temos sempre muito reforço a nível de precaução das nossas pessoas. Agora, a nível daquilo
que nos apresentaste destas diretrizes a nível de conciliação e parentalidade, eu sei que uma coisa que nós fomentamos, e nós temos uma equipa que trabalha a igualdade de género e que também tem muito um plano de trabalho para os pais tirarem a licença, para os pais usufruírem ao máximo, porque muitas vezes há a cultura portuguesa, e aí é mais portuguesa, que nós vemos a nível global não é igual, dos pais não tirarem os dias certos da licença de parentalidade, e nós gostaríamos que o fizessem, e cada vez mais incentivamos a isso com comunicação. Mas pronto, não sei agora aqui pormenores, mas é bom ver que na Europa as coisas também estão a avançar, nós em Portugal estamos mais à frente, e também temos curiosidade sobre isto, o direito à desconexão, se vem aí algo legal que diga às pessoas, que as empresas têm de colocar limites, não é? Porque na verdade se estamos aqui a trabalhar ao respeito, não é? E a pessoa ter a flexibilidade, por outro lado, se pomos limites, também não sei se é o caminho certo, não é? Mas se ultrapassarmos constantemente os limites, se calhar temos, não é? Nós o que fizemos aqui na EDP foi lançamos este mês já não foi este mês, mas foi junho e julho, as Golden Rules que temos lançado para as nossas pessoas como boas práticas para as pessoas pararem, desligarem, cuidarem de si, fazerem pausas, colocarem na agenda tempo para si, para as suas coisas, respeitarem os horários de trabalho dos outros, colocarem o out of office até mesmo ao fim de semana e quando se vão desligar, para dizerem não estão disponíveis. Pronto, estamos aqui a incentivar acima de tudo comportamentos que queremos, que virados a também as pessoas serem responsáveis por dizerem que não, que isso é importante, e agora estamos a trabalhar numa estratégia de bem-estar para todo o grupo EDP, que no fundo há de incorporar tudo isto e que poderemos depois partilhar com todos mais informação. Mas boa, é um caminho que se faz e nós também estamos a fazer esse caminho. Carla, já só uma pergunta, esse regime híbrido dos 2 dias vai começar? Já foi comunicado. E vai começar quando? Setembro? Supostamente em setembro. Agora não sabemos muito bem o que é que vem aí a nível de diretrizes legais, por isso ainda não dissemos mais nada às nossas pessoas, iremos dizer mal haja mais informação. Para já a nossa comunicação foi até dia 31 de agosto, é o regime obrigatório de teletrabalho para as funções que o permitirem. Depois em setembro, ou comunicamos que comunicávamos. Acho que perdemos a Carla. Muito bem, enquanto a Carla tem o direito à desconexão também. Muito bem. Já não vão funcionar e só experimentando. Acho que é super importante experimentar e ver o que é que funciona. Mas pronto, mas depois podemos também vos dar mais informação se comunicarmos às nossas pessoas esse regresso em setembro. Vamos ver, ainda não é claro, porque não sabemos como é que a pandemia estará. Obrigado, Carla. E se fosse depois possível divulgarmos ou partilharmos entre todos essas boas práticas também? As Golden Rules. Posso fazer aqui um print? Podia ser também interessante para todos. Jorge, se puder fazer aqui uma questão à Carla, porque eu deixei de ouvir a Carla durante alguns tempos, daqui é o Edgar Sabino da Bel. Portanto, vocês estão a pensar voltar em setembro. Eu não percebi, foi a parte dos testes. Vocês vão começar com testes de 15 em 15 dias, é isso? Nós já estamos. Já estão, neste momento já estão. Para as pessoas irem ao escritório, têm que fazer testes de 15 em 15 dias, isto se não estiverem vacinadas, se estiverem não, ok, se não estiverem, se já estiverem vacinadas, têm de fazer só aquele teste seriológico, que é o teste de imunidade. Pronto, depois é ok, virem. Mas neste momento a recomendação ainda é o teletrabalho, até 31 de agosto, e depois em setembro vamos ver, mas é óbvio que iremos informar as nossas pessoas antes, não é? Para se prepararem, mas decidimos foi, até ao final das férias, mais ou menos, não vamos mexer em nada, não é? Porque também é importante aqui dar segurança às pessoas e dar um espaço alargado. Setembro, como é uma altura de recomeço,
vamos ver como é que está a pandemia. E é um plano, não é? É um plano, porque não sabemos como é que isto vai estar daqui a 2 meses. É isso. E não está nada fechado e por isso, pronto, estamos a pesquisar e a ver e logo se vê. Ok, obrigado. Jorge, se me permites, também gostava só de dar aqui feedback relativamente à apresentação inicial da Nós Leitão. Eu acho que a diretiva é excelente. Claro que é bom que a nossa legislação também já tenha olhado para isso e algumas das coisas até estejamos acima do benchmark, o que é ótimo. A parte aqui realmente dos cuidadores vai ser uma realidade no futuro, já é hoje e vai ser cada vez mais. Nós sabemos que a pirâmide etária está invertida e não deve ser assim, portanto vamos ter problemas no futuro. Nós aqui na Bel Portugal não temos uma licença para cuidador, mas temos, por exemplo, uma medida que possibilita part-time às pessoas e para estarem em casa a cuidar do membro da família, e fazemos até uma majoração da remuneração, em vez de receberem 50%, recebem 60%, porque nós sabemos que estar em casa e com cuidados de saúde, etc., muitas vezes há custos acrescidos, e portanto fazemos isso na Bel Portugal. Também era só para partilhar aqui com a comunidade. Relativamente ao futuro, nós também acho que anda toda a gente a pensar no mesmo, sobre a questão do modelo híbrido, fala-se muito, como é que nós vamos voltar ao escritório. Estamos neste momento a fazer um questionário a todos os colaboradores conectados, que podem responder, vamos definir, mas andamos muito alinhados entre os 2 a 3 dias por semana em teletrabalho. Há de ser por aí, acredito que seja mais 2 dias em teletrabalho, mas também com a liberdade das pessoas irem ao escritório quando queiram. Depois há algumas outras preocupações que temos neste momento, não é? Também aquilo que vai mudar nos escritórios, os próprios equipamentos, porque uma coisa é as pessoas trabalharem um dia por mês em casa, outra coisa é trabalharem 2 dias por semana. Isso significa que as pessoas têm que ter cadeiras, têm que ter monitores, têm que ter todas as condições de ergonomia, e isso implica mais investimento por parte das empresas, e estamos atentos a isso. E depois há todo este mundo que lá está, que foi acelerado agora pela Covid, os acessos aos Teams, estas ferramentas de colaboração. Temos que formar as pessoas nesse tipo de ferramentas, como colaborar à distância, porque isto vai ser cada vez mais uma realidade. Temos que dotar os nossos managers de competências de gerir equipas à distância, de motivar equipas à distância, de saberem ou terem algum mecanismo de controle para perceberem quem é que está em que dias no escritório, porque algum dia alguma coisa importante, e é importante realmente sabermos quando é que as pessoas estão. Por isso há aqui muitas coisas que estamos a pensar, como a Carla disse, também temos planos para setembro, para outubro, mas isto está tudo dependente da evolução. Já fizemos muitas vezes aquele caminho de vamos regressar, e depois quando lançamos a comunicação, depois à quinta-feira vêm outras coisas, sinceramente, e aqui já não há paciência para isso, portanto andamos sempre para a frente e para trás, mas pronto, a vacinação está a aumentar e isso dá-nos mais segurança depois no futuro, mas é isto, também queria partilhar convosco daquilo que a Bel está a fazer, sempre com a preocupação no bem-estar das nossas pessoas. No ano passado lançámos o nosso Employee Assistance Program também, muito mais alargado, agora também com apoio para o agregado familiar e não só para os colaboradores, e também tem sido um sucesso. Lá está, acho que isto também nos fez pensar um bocadinho mais nas pessoas, como é que podemos estar mais próximos delas, como é que as podemos ajudar, a elas e aos seus, e lá está, em todas as crises temos que saber tirar aqui o melhor, e acho que temos conseguido fazer isso, e o feedback que recebemos das nossas pessoas tem sido esse, até agora. Obrigado, Edgar. Só em relação à part-time que estavas a falar, com essa majoração, é possível, tem que ser 100% ou 50%, ou pode ser um tempo intermédio? Não, pode ser um tempo intermédio. De facto, nós temos aqui um ou outro caso de pessoas que estão a trabalhar em part-time e recebem a tal majoração, mas depois as contas são feitas. Imagina que é só um quarto, queres tirar um quarto do teu tempo, portanto as contas são feitas e isso é tudo feito. O que interessa é que a pessoa tem sempre a majoração do seu vencimento, porque sabemos que há custos associados e queremos ajudar. Muito bem. Se há mais alguém que queira... Posso partilhar aqui um pouquinho só. Eu pensava que a Margarida teria disponibilidade, mas não. Nós estamos a atravessar aí um momento complicado no banco, e então ela não tem a mesma hipótese. Só que temos sorte que o time nos ajuda, e eu perguntei-lhe se ela tinha alguma novidade que pudesse partilhar, e ela até me recordou algumas. Eu, entretanto, fui buscar aqui uma notícia de 2018, queria partilhar convosco, e que não estou a dizer com isto que nós já o fazemos em pleno, mas deixa-me só carregar aqui no Enter, eu partilhei no chat, nós não o fazemos já em pleno, mas a questão do direito à desconexão
já veio em 2018, a propósito de uma notícia no DN, que a nossa Presidente em Espanha assinou mesmo com os sindicatos o compromisso de os empregados terem direito a desligarem-se nas férias, fora do horário normal do trabalho. Digamos que ninguém deve ser incomodado ou obrigado a ter que responder ao que seja fora do horário. A Margarida, a propósito disso, disse-me que vamos fazer uma coisa em breve, que é, vamos criar um automatismo a nível da IT, claro, em que quando enviamos um e-mail depois das 18 horas, levamos um recadinho, que não devemos fazê-lo, que a nossa política é contrária a isso. É interessante, é giro, porque a gente às vezes faz aquilo, nem se apercebe. Eduardo, depois das 18 horas? Sim, às 18 arranjamos aqui o meio termo, porque há muita gente com isenção de horário e é normal trabalhar-se até às 5, 6. A partir daí, convém começar a olhar para casa, para a família, para tudo o resto. Acho eu, não é? Acho que é por aí. Não vamos estar às 10 da noite começar a tratar dos filhos e da família, seja o que for, e descansar. Agora é óbvio que isto é só uma forma de irmos implementando o tal modelo de cultura. A pessoa pode continuar a enviar, mas recebe o recadinho e acho que isso acaba por funcionar no subconsciente, acho eu. Isto aos poucos vai. Nas reuniões a mesma coisa, portanto se houver reuniões aí no Teams fora desse horário, acho que também haverá assim um recado, uma mensagem pela positiva, para a pessoa perceber que as reuniões e a nossa política, a nossa cultura é antes das 6. Em relação ao teletrabalho, ao modelo de trabalho, estamos a pensar fazer um modelo híbrido nos serviços centrais. Em concreto, não sei dizer o quê, foi só o que a Margarida me disse, foi modelo híbrido, mas imagino que seja parecido ao que eu já faço e alguns colegas meus. Nós estamos 2, 3 pessoas por sala, são salas muito grandes, a gente está mesmo longe uns dos outros, é quase um por ilha, vamos dizer assim, temos bastante espaço. Estamos de máscara o dia todo, fazemos o teste só da temperatura à entrada e não tem havido problemas. Vamos 1, 2, eu faço 2 vezes por semana, às vezes vou 3, tenho muito correio, trabalho com reformados e com pensionistas e eles ainda funcionam com o papiro e tem que ser. E então tem corrido bem, portanto não estou a ver que seja muito diferente disto, as pessoas poderem ir 2, 3 dias por semana, não encher as salas, como é óbvio, e ter os cuidados todos. Não tem havido ali surtos dentro do edifício do Centro Tota e tem corrido bem. Pronto, basicamente Obrigado, é isto Eduardo. para já, está bom? Obrigado. Antes de passar à Maria João... Olá, bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Só a partilhar, obrigada, eu não consegui estar o tempo todo, infelizmente, para ouvir os bons inputs da Maria João, mas entendendo aqui um bocadinho o tema, dar-vos só aqui nota sobre aqui a nossa experiência na SABAS. Nós temos procurado, de facto, fomentar aqui a segurança no escritório, porque sentimos já desde cedo, ano passado, que era para as pessoas muito importante poder regressar e estar, e também desanuviar um pouco do tempo que foram passando em casa. A SABAS esteve quase permanentemente aberta, fechou poucas semanas na altura mais crítica, o ano passado. Este ano também não fechámos, mas estivemos só com 8 pessoas na altura mais crítica da pandemia. E sempre com uma comunicação muito clara de que ninguém teria que vir ao escritório, portanto, sempre como um direito e não como um dever. E inclusive é recomendar claramente que não poderiam vir, a não ser com uma autorização expressa e uma justificação específica à Direção-Geral. Dar-vos nota que de facto foi interessante porque nós autorizávamos um número máximo de 8 pessoas, nós somos cerca de 100 pessoas, autorizávamos um número máximo de 8 pessoas na altura mais crítica, já neste ano passado chegámos a estar fechados 3 semanas, e tivemos sempre ali um bocadinho mais, não é? Ultrapassámos ali sempre um bocadinho a barreira porque havia sempre alguém, mais do que as 8 pessoas, a pedir para vir. E isto porquê? Porque nós desde muito cedo, ano passado, o que procurámos de facto foi sempre criar uma sensação de segurança grande a quem pudesse e quisesse vir ao escritório.
E, de facto, tivemos aqui um histórico de cinco casos de Covid entre Lisboa e o Porto, até hoje, em 18 meses, e nunca com cadeias de transmissão. Portanto, casos até um pouco externos, as pessoas estavam fora do escritório ou fora do trabalho, estavam em trabalho remoto quando aconteceu, ou até em férias. É curioso porque das 5 pessoas, 3 pessoas ficaram contaminadas em férias. E há um outro ponto que eu gostava de partilhar convosco, é que a Savills, tendo um departamento de arquitetura que trabalha interiores há muitos anos, há mais de 20 anos, interiores de escritórios em específico, nós criámos também ano passado fizemos alguns webinars e temos uma apresentação que, se desejarem, também podemos partilhar, que tem a ver com o flex office, portanto, e com este trabalho flexível, com como é que vamos receber as pessoas no futuro, e demos também já nota, aqui também, quando estava a ouvir a Carla Barros, demos nota clara há cerca de um mês atrás que iríamos passar a ter, com certeza, pelo menos um dia por semana as pessoas estarão em trabalho remoto, até porque acreditamos que ajuda à sua organização pessoal e à sua concentração e ao seu bem-estar, até a nível laboral, não é? Poderem trabalhar de uma forma mais tranquila, até porque temos um modelo de open space quase puro. E tudo isto tem sido um processo de dar qualidade de vida a quem está. Toda essa apresentação e todo esse trabalho que temos feito do Flex Office até para os nossos clientes é de facto preparar um espaço de trabalho de uma forma atrativa e para o bem-estar, portanto, muito no well-being, no trabalho. E obviamente com estas medidas nós já dissemos que também estamos à espera da legislação final, mas que a nossa intenção, 1 a 2 dias por semana, as pessoas poderem trabalhar. Pelo menos um dia já fixámos que no futuro iria acontecer. Se desejarem de facto mais alguma partilha, porque de facto esta questão do Flex Office está a ser trabalhada a nível nacional e internacional e tem dado algo para falar, no sentido de qual é o melhor espaço para esta nova forma de estar e de trabalhar. E é muito também partilhar convosco que é muito, dentro dos espaços do Open Space, criar zonas mais amplas, zonas colaborativas por um lado, mas também zonas de concentração por outro. Há muitos anos que nós fazíamos isso e que temos clientes mais arrojados que o pediram já desde há mais de 10 anos esta parte, iam pedindo este tipo de escritório, mas agora sabemos que isto vai acontecer de uma forma muito mais consistente e temos até situações de grandes empresas que tinham já escritórios muito modernos neste aspecto, mas que estão a refazê-los e acredito que a EDP seja um deles. Nós, falando na NOS, por exemplo, falando numa Microsoft, eram escritórios já muito modernizados, muito virados para este open space, zonas específicas para cada área, zonas muito colaborativas, zonas comuns muito atrativas, mas que mesmo assim estão a reformular os seus espaços para que haja ainda mais conforto e mais possibilidade de receber as pessoas no pós-pandemia. É de facto interessante ver toda a linha de organização para o futuro, não é? Se desejarem, teremos todo o gosto também de partilhar convosco. Obrigado, Patrícia. Eu gostava de colocar uma questão a todas as empresas presentes. Meu nome é Helena Oliveira, eu sou jornalista e pronto, e escrevo sobre isto basicamente todas as semanas e tenho... E o Portal Verde tem acompanhado muito todas estas temáticas. Sim, é verdade. E o Portal Verde está também a tentar agora fazer uma edição especial que tem em conta a nova diretiva europeia exatamente do direito a desligar e também do livro verde para o futuro do trabalho que foi discutido a semana passada na Assembleia da República e que vai muito ao encontro também. Aliás, a diretiva europeia é extremamente abrangente, fala de todas as questões relacionadas, pronto, com a aceleração do teletrabalho, das tecnologias, da forma como trabalhamos, da forma como vamos trabalhar, é muito abrangente
E temos também o tal livro verde para o futuro do trabalho, que será uma lei laboral nacional, que está em discussão, e eu gostava de saber se alguma das empresas aqui presentes já olhou para esta diretiva e para este livro verde, e se tem alguma coisa a dizer, ou melhor ainda, se tem alguma coisa para me dizer, porque eu gostava de fazer um artigo sobre este tema. Não. Olha, Helena. Sim, Carla, nós temos que falar. Eu sei, eu vou-te ligar hoje à tarde. Relativamente ao livro verde, eu não o li. Ok, nós temos uma equipa que está com o tema... Eu tenho um resumo, Carla. Ok, então manda o resumo. Mas nós temos uma equipa que tem o tema do futuro do trabalho, ok? Que está a pensar neste modelo híbrido, que é essa equipa que também lançou as Golden Rules, ok? E pronto, e eu passei-lhes um livro verde e também é com eles que eu vou saber mais, ok? Mas pronto, a dizer, obviamente, todas as empresas devem estar a olhar para isso, não é? Mas com os seus respectivos áreas a trabalhar no assunto, não é? Sim. Mas falamos nós. Ok, depois falamos. Obrigada, Carla. Eu queria aproveitar só um momento para, em primeiro lugar, agradecer ao Jorge e a Isabel e a toda a comunidade da SEG pelo carinho com que me recebem. Só para a nível de comparação, falando sobre o que a Maria João comentou, só para que vocês vejam como funciona aqui no Brasil. No Brasil, nós temos uma licença paternidade, que é de 5 dias corridos, após o nascimento do filho, e aquelas empresas que fazem parte de um programa chamado Empresa Cidadã, tá? Ou seja, empresas que adotam determinadas regras de uma paternidade ou maternidade responsável, estas empresas aí têm 20 dias corridos, e não 20 dias úteis como vocês têm. Acho que é um grande avanço. Só uma colaboração para comparação. Obrigado, Eldisney. É sempre um gosto ter-te aqui, até porque torna isto internacional. É um fórum internacional com a tua presença. Exatamente, isso é importante. Obrigado. Maria João, não sei se há aqui alguma questão que queira também lançar só sobre este livro ou sobre estas medidas de desconexão que também se está a falar, se já há alguma expectativa do que é que possa vir a sair, se há alguma coisa que seja interessante ainda. Infelizmente o tempo vai passando e são meio-dia e 24. E, portanto, é verdade. Estamos a 6 minutos do fim desta. Eu até, na verdade, a minha interpelação até vai um bocadinho mais para a Helena, que no fundo, não sei se não ficou com a mesma sensação do que eu, que ainda está tudo muito genérico. Continua tudo muito genérico. As mesmas propostas e tudo, é tudo cheio de conceitos vagos e indeterminados. Eu acho que é muito difícil legislar ainda sobre isto. Ainda estamos aqui muito ainda estamos nós a aterrar nestas novas tecnologias e o impacto todo que isto teve, sobretudo na pandemia. E confesso que a sensação que eu tenho é que ainda ninguém tem muita clareza, mesmo o legislador e depois os vários grupos políticos que vão propondo as suas propostas de lei, não há uma verdadeira clareza do que é que se pretende, não é? Porque cai-se muito em extremos e depois é muito difícil, isto é muito, muito difícil. Vamos lá ver, toda a questão da parentalidade, mal ou bem, é algo que vem sendo discutido há anos e anos e anos, e ainda assim ainda vamos, mesmo para nos conciliarmos a nível europeu, com licenças muito, desculpem o termo, muito básicas, que muitas legislações nacionais há muito tempo que já ultrapassaram. Mesmo os regimes flexíveis, que vimos há pouco da diretiva, também já é algo que já está muito até experimentado. O problema aqui da desconexão é que tem muito pouco tempo, nós claramente vai ser, como a Carla diz, por experimentação, por tentativa e erro, por perceber o que é que vai servindo e o que é que não vai servindo, e a sensação que me dá, sem querer adiantar muito, porque estou muito expectante relativamente ao resultado que vem aí, é que ainda não há propriamente uma clareza e um alinhamento sobre os verdadeiros objetivos.
Não há, porque se cai em extremos muito facilmente, porque também é muito rapidamente se cai na discussão, mas então se o trabalhador não se pode ligar às 8 da noite a um e-mail do escritório ou da empresa, então também durante o trabalho não pode ir ao Facebook. Exatamente. E entramos nesta discussão e é muito difícil encontrar o equilíbrio, e os tribunais já têm sido muito claros de que a pessoa, quando está também no ambiente de trabalho, a sua vida pessoal não fica à porta. E, portanto, é normal que a meio do tempo de trabalho também tenha que atender um telefone, também tenha que falar com a escola do filho, ou tenha que marcar uma consulta. E quem não faz isso vá 5 minutos descontrair para o seu Instagram. E se não o faz pelo computador, faz pelo seu telemóvel, e, portanto, as empresas nem se apercebem disso. E portanto, onde é que acaba? Onde é que o trabalhador pode respirar a nível pessoal e familiar em tempos de trabalho? E até que ponto é que também a empresa pode ingerir nos seus tempos de descanso? Não há clareza ainda. Eu acho que esta lei vai ter que surgir, alguma lei terá que sempre que surgir, porque é um partir de pedra, mas será a primeira de muitas, até conseguirmos afinar aqui um modelo. Okay. Obrigada, Carla. Ana, desculpe. Maria João. Mas não sei se a Helena desculpa. tem a mesma sensação. Eu achei, pronto, o que eu achei da diretiva europeia, acho que pelo menos é bastante abrangente, toca muitos pontos, até toca também a igualdade. O que pode ser um problema, toca tanto. Sim, também é verdade, mas isso geralmente o problema é esse, porque há tanta coisa, até se chegar ao fim há imensas coisas, mas pronto, achei que pelo menos era abrangente. Ou seja, as preocupações são claras e são, no fundo, são já, lá está, muito também para o futuro. Nós não sabemos como é que a pandemia se vai comportar, mas também acho que temos a certeza que nunca mais vamos voltar a trabalhar como trabalhávamos, portanto, ou seja, acho que isso é uma questão que está na cabeça já de muita gente e de algumas empresas, obviamente não de todas, não é? Mas concordo consigo que sim, é verdade, há muita pedra para partir ainda, mas também, por exemplo, esta história do livro verde está muito em linha com a nova diretiva da União Europeia, portanto, agora não sei, eu também assim não percebo nada de leis, confesso, é um grande problema que tenho, e também não sei muito bem até que ponto é que isto depois na lei laboral nacional, qual é o peso disto e como é que depois vai ser transposto ou não faço ideia. Portanto. Pois, é que só num segundo, é que sob pena de ficar uma lei muito bonita, com conceitos maravilhosos, Sim, mas altamente esvaziada. Exatamente. Depois somos necessariamente, a lei vai ter que concretizar, e o problema está precisamente na concretização. Todos concordamos que tem que haver um equilíbrio, é pacífico. Que todos Sim, mas depois mas a grande questão é como é que isto se concretiza, não é? E eu acho que é aí que vamos entrar na tentativa e erro. Mas não há outra solução, só pena de ser uma lei muito pouco efetiva, porque assenta em princípios gerais e indeterminados sem qualquer expressão prática. Ok, obrigada mais uma vez. Olha, obrigado a todos, estamos aqui no 12:30 em ponto. Portanto, temos de terminar, até porque, infelizmente, estas reuniões de Zoom muitas vezes estão marcadas umas em cima das outras e, portanto, já que algumas pessoas também dizem que têm que sair para a reunião do 12:30. Ia só pedir que este foi uma introdução ao tema, e agradeço muito à Maria João e também à Ana Isabel, que convidou a Maria João para estar connosco nesta manhã, neste fórum, mas ia pedir a todos, quer dizer, se tivesse alguma ideia também nesta tentativa e erro que a Maria João estava a falar, quer dizer, de alguma proposta que vos venha, alguma coisa que achem que era interessante também de ser transposto para a nova lei que vai ser feita, que nos fossem dando nota disso, porque há aqui um conjunto grande de empresas que pode também ajudar a pensar o que é que pode ser a concretização desta lei, e portanto acho que todas as ideias são bem-vindas, acho que a Ministra também, pelo menos ela pessoalmente, tem abertura para ouvir e para receber aquilo que lhe queremos dar. E, portanto, a partir daí acho que é importante também que este fórum e este grupo de empresas EFR também pudesse vir a ter alguma influência positiva na nova legislação que vier a sair sobre este tema. Por isso deixo esse desafio e agradeço mais uma vez a vossa presença, que é sempre tão boa, e é tão bom ver-vos a todos, e desejar umas boas férias quando as tiverem, e esperemos que sem Covid, nem isolamentos profiláticos, essas coisas todas, portanto, férias mesmo a sério,
e não como na Sábios que foram de férias e ficaram com Covid, portanto, sei que não seja assim. Portanto, boas férias a todos, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. E Obrigada. outra vez para continuar. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Isabel. Boas férias. Obrigada. Boas férias. Obrigada, boas férias.